Está no ar, vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula! Pânico! Microfone ligado, Convidado sentado, ouve essa merda, senão nós tá desempregado. Pânico! Um programa tão sensacional. Sucesso até no canavial. É, nós ouve mesmo. Oi, amigo. Estamos no ar com o programa Pânico e Emílio Surita vai sentar na sua poltrona neste momento. Mas a gente não deixa a peteca cair porque existe uma parceria aqui. E já destaco a Robert Eterna desse programa, que é uma belíssima aquisição. Você poderia até me explicar. Boa tarde, amigo. Muito bem, muito boa tarde, amigo. Tá meio complicado aqui, viu? Tá meio complicado o negócio. Você que tá complicado. Termina o programa, começa outro. É uma entrada difícil, amigo. Muito bem, já foi a entradinha, então vamos trabalhar? Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 toneladas. Muito bem, Zu, eu gostaria de você uma palavra em hebraico? Em hebraico não, eu pediria pra você em javanês. Em javanês. Em javanês. Suksome anamer ala namastê. É isso aí. Agradeça sempre ao seu pai. Daniel Zuckerman acabando de chegar da Bali, Indonésia. Indonésia, trazendo cultura e informação daquele país que me trouxe um ensinamento. Agradeça sempre com um sorriso no seu rosto. Todas as coisas do dia. Todos os do dias. amanhecer ao anoitecer, É isso. sempre agradecendo. Os 5 fenômenos. Hashtag gratidão. Gratidão, lá faz parte, né? Muita gratidão. Mas eu entendi, a gente não agradece aqui. Muito obrigado, viu, Emílio? Só isso que eu te falo. É isso aí, bichão. É Experience. Experience. Couve, convida, couve. Quem você convidou, Couve? Couve, convida. Muito bem, eu gostaria que Paulinha hoje fizesse as vezes de couve e dissesse, porque hoje o nosso programa é um programa que nós temos, assim, vamos por um caminho Ô, Emílio, hoje a gente vai falar de um assunto muito sério no Brasil. A gente vai falar sobre crack, sobre droga, sobre a Cracolândia. Um assunto São leve. mais de 2 milhões de pessoas que usam essa droga no Brasil. O Brasil está no ranking do consumo. É uma droga que causa dependência com muita facilidade. O Brasil concentra mais de 20% do consumo mundial e é o maior mercado da droga no mundo. Então, por isso, vamos receber o Pastor Rica. Ele é pastor da Bola de Neve. Ele andou por caminhos que não teriam volta. É engenheiro legal. químico por formação, era ateu. Ele quase perdeu a vida. Ele fala que é um milagre ele ter sobrevivido às drogas. Ele foi usuário de drogas por 18 anos. Hoje ele é casado, pai de 3 filhos. Fez da sua história uma referência nacional e hoje é um dos principais nomes no resgate às idas da Cracolândia. Ele vem... a gente trouxe várias histórias, né? Então tem um cara que viveu 15 anos na Cracolândia, que é o Ricardo Araújo. O Betão, que é ex-traficante. E o Bruno dos Santos, que é travesti. Então a gente vai bater um papo sobre isso, porque infelizmente hoje raras são as famílias que não têm um caso de droga nas suas famílias. Então, um assunto muito sério. É um assunto Que turma, calma aí, que turma, que time. eu tô assustado, Temos cara. o Betão, Aqui. né? Betão. Eu tô aqui triste já. É um momento de reflexão, mas... Momento de Mas quem reflexão. sabe a gente pode ajudar quem está nos ouvindo, os pais, as mães que estão sofrendo nesse momento e levar uma luz aí Ninguém pras que vai pessoas. ligar no pânico vai querer ajuda agora. Os caras Acho que vai. Não é, Ai, que você se engana, Fala, o cara meu querido. acordou e falou, vou acordar, vou pôr no pânico pra ter uma ajuda. A Previdência sei. Impressa. Mas tem um Eu não motivo sei. dessa pauta, Oi? assim? Você bolou isso por algum motivo especial da semana? Sim, assim? porque vivemos uma epidemia de drogas. Ah, tá. E ninguém consegue resolver esse triste Exatamente. problema, Quem né, sabe a cara? gente consiga Craque do dar uma Brasileirão. luz. Muito bem. Então hoje estamos aqui Assim? começando... Assim? Qual a Não, tô falando hashtag? sério, eu queria saber, você não vai apresentar, eu sei que eu não tava no programa por deselegância, mas que belíssima Robert. Robert Aí te toca a Eterna. Marina Quem pela... é a Robert Eterna? Tudo bem? Robert Eterna é a bem? Nívia Kalman. Calmar. Desculpa, Nívia. Quarta Nívia, vez que eu venho aqui. É, você parece ainda não- Faustão, fica errando o nome Mas toda chama de hora. Nívia. Nívia Kalmar. Ela veio um dia, Nívia né? Aliás, Kalmar. você poderia sentar ali, que você é muito bonita pra ficar do meu lado, Isso, andar no senta ali. minha maquiagem, tá me Quero atrapalhando. Senta ali ao lado do você. Bola de Neve. Ficando a minha Vamos beleza. mudar. Vê Fazer a se- mudança. Nós vamos te converter. Senta ali, bebê. Tô indo, calma. A Nívia Zuckerman, você Pois está não. afastado do programa. Uhum. Ela é uma Robert
e teve muita gente que pediu para que ela voltasse. Ela teve uma participação Muita e aí você, gente com muita sabedoria, você fez um convite e falou: venha novamente, venha destacar. E como é cruel, né, a comunicação. Você já substituiu a Marina Manteiga, as outras meninas. Meu, como a vida, você vê, né, cara? Uma viagem que você foi fazer. Por isso que eu tenho que sentar bem nesse Mas ontem tinha gente que já estava reclamando no YouTube e quero deixar isso bem claro. Já estavam reclamando porque eu não vim de decote e que eu falei demais, que eu tava excitada. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Aí eu não sei o que eu faço, eu fico calada ou se eu falo. Você tem que vir de biquíni. Isso é sensacional. E fazer a dancinha da Não precisa fazer dancinha nenhuma. Precisa sim, tem que mostrar pra quem vê que eu dancei muito aqui. Tive que rebolar muito. Mas não tô com shape de paniquete ainda não. O que você acha, Olivia? De eu vir de biquíni? É. Venho, lógico. Você tudo vem? pela audiência. Vamos fazer um desfile da... Vamos, aqui atrás. do Super Pop. Vivi Brasil. Lingerie. Vivi Brasil, desfile de Vivi Brasil. Vamos. Ela é uma mulher brava, eu posso assim olhar pelo... O vinheteiro vem de sunga branca. Sou. É brava. Muito bem. Os primeiros 3 meses são incríveis, depois é um inferno. Pancada. A relação com ela, imagino eu. Você tá não tô nada me Ela namora. Eu sei, tô vendo assim. Sou super bem-humorada. Você é super... Sou da paz. É carioquinha. Super aberta. Carioca da paz? Muito bem. Mas ela não era musa do São Paulo? Ela é musa do São Paulo eterna. Musa eterna do São Paulo e Robert eterna do Corinthians. É um belo título, né? Robert eterna. As mulheres da lente. Temos vários convidados hoje aqui, tem histórias que você vai ouvir, mas nós temos aqui ele, o Pastor Rica, pastor que é da Igreja Bola de Neve. Hoje ele trabalha no resgate das pessoas da Cracolândia, dos viciados e tal, e a gente vai bater um papo com o Pastor Rica hoje aqui na programação da Jovem Pan. Tudo bem, pastor? A Bola de Neve, a gente já ouviu falar que é uma igreja evangélica, não é isso? Sim, é uma igreja evangélica que ficou famosa por ter artistas que participavam dos cultos, né? É mais ou menos isso que Na verdade, ela ficou famosa pela conotação de ser a igreja no início dos surfistas, né? Porque o que acontece? A primeira reunião do Bola de Neve foi no galpão da antiga HD, né? Daquela marca de surf, enfim. O nosso apóstolo Rina, ele era representante dessa marca, eles fizeram uma reunião e não tinha ali uma mesa. E eles colocaram ali 2 bolos de cadeira, um de cada lado assim, e colocaram uma prancha para apoiar a Bíblia, e assim começou as reuniões. Por isso da prancha de surf ser o púlpito do Bola de Neve, a história é essa. Hoje o Bola de Neve já está aí em 23 países, cresceu muito realmente. E temos artistas, tem de tudo no Bola de Neve. Sim, mas parecia ser uma coisa assim mais ligada a jovem e tal. Sim. Internet. Né? Na verdade os jovens ficaram tudo velho hoje, né? Sim, já estamos surfistas antigos. Não é mais, Parece que você tem uma história, que você mudou tua vida. Sim. Você era um cara, você é engenheiro químico. Sim, sou engenheiro químico, cara. Eu fui um cara... Eu organizava as festas ali no ABC e me autodenominava ateu, não acreditava em Deus. E eu lembro que a minha mãe, quando ela começou a ir para a igreja, eu cheguei a falar para ela que ela estava tendo relações sexuais com o pastor. Eu era um cara extremamente séptico em relação a tudo isso. E era um cheirador nato, cara. Cheirei pó 18 anos da minha vida, entrava em reuniões cheirados, né? Trabalhei na indústria química durante quase 11 anos. Cara, e tive um encontro com Jesus, cara. Tenho que falar isso aqui, cara. Sabe? Então, mas normalmente quando a gente vai para uma igreja é porque deu alguma treta, alguma coisa não tá legal. Não, a grande maioria pode ser que vai pela dor, né? Alguns já nasceram em berço evangélico, tem o amor, tem a palavra enraizada no coração, mas outros realmente vão pela dor, tiveram algum problema. Você, no cara, eu fui pela dor, cara. Eu fui pela dor. Minha filha na época, hoje tem 16, ela tinha 1 aninho. Minha esposa não aguentava mais achar cocaína, sabe? A gente chegou a um ponto que eu mesmo não sabia mais mentir quando eu tinha usado ou não. Às vezes eu não tinha usado, ela falava, pô, você usou. E virou uma coisa terrível dentro da minha casa. Ela acabou numa delegacia de mulher, eu invadi essa delegacia, cara, pela porta dos fundos, cheiradaço, cara. Não morri ali, porque o próprio investigador de polícia, ele falou, cara, você não morreu
por Deus, cara. Porque você invadiu uma delegacia, eu invadi, ela tava na sala do delegado, o cara que tava advogando pra minha esposa era meu melhor amigo ali. E assim, cara, eu comecei a ver a minha vida destruída. Ela foi embora com a minha filha. Invadiu armado a delegacia? Não, invadi muito louco mesmo, cara. Tinha um cadetão preto, botei na vaga do delegado, chutei, só vi o carro da irmã dela estacionando, falei, vou ver o que ela tava. Foi pedir separação de corpos, enfim, porque loucão falava, pô, se me largar eu te mato, esses papos. E aí a nossa vida foi restituída. Minha mulher voltou, hoje a gente tem 3 filhos, ela é pastora também. E assim cara, por isso eu creio então, mas aí você já foi para a igreja? Você foi para Bola de Neve? Sim. Aí eu fui... Mas quem te influenciou? Tua mãe? Ninguém me influenciou. Quem me influenciou foi um tio, que ele me chamou, na verdade, nem para ir pro Bola de Neve, foi num culto de uma igreja que ele frequentava aqui em São Paulo, chamada Assembleia de Deus do Bom Retiro. E eu fui nesse culto, e eu comecei a desafiar Deus, cara, no carro. Falei, cara, eu quero ver se você existe. Minha vida tava destruída mesmo. E aquele dia eu tive um encontro. Eu ouvi a voz de Deus, mas meio endurecido por tudo que a gente ouve falar da igreja, né, de charlatanismo, disso, daquilo. A gente sempre com a pulga atrás da orelha. Eu também fui um desses. Mas eu senti o poder de Deus, cara. E depois daí a minha vida... Tudo aconteceu muito rápido. Aconteceu muito rápido. Minha esposa... ficou doente, não podia mais ir para São Paulo e a gente começou a congregar no Bola de Neve por um acaso. Era uma igreja que tinha em Santo André e me levaram até lá. Era o pastor Felipe, parente na época, e eu cheguei lá e foi ali que eu fui ficando. Eu era a vitrine dos nóia na igreja. Eu lembro que o meu pastor, ele chamava, pô, Ricardão, vem aqui, fala o que Deus fez na tua vida. Eu era o exemplo de nóia na igreja, para toda a igreja. Eu fui isso aí durante 2 anos, cara. E aí Deus começou a trabalhar na minha vida, cara. Não estudei para ser pastor, não queria ser pastor, não tinha isso, mas Deus, ele tinha esse propósito. E aconteceu isso aí naturalmente. Eu tô aí há 9 anos pastoreando a igreja de Ribeirão Pires e há 7 anos dentro da Cracolândia fazendo um trabalho com usuários de crack. Porra, lá teve enchente, né? Ribeirão Pires também. Morreram 4 pessoas num deslizamento. Que coisa horrorosa, né? Horrorosa. E aí você pegou gosto para tentar ajudar outras pessoas. Sim. Essa que você acha que é a tua missão, mas isso você não acha que é uma coisa tua e não de um Deus ou de uma outra? Não, eu acho assim, cara. Por exemplo, cara, eu acho que assim como você é mordido por uma cobra, é o veneno que te cura, eu acho que é mais ou menos isso, cara. Eu só vou ter autoridade para falar do seu casamento se você vier pedir um conselho para mim, se eu tiver passado alguma coisa semelhante. A experiência e ter autoridade. Você fala, cara, eu vi o casamento desse cara destruído, hoje eu vejo o casamento dele restaurado. Eu vi o Rica cheiradão, cara, tomando no prostíbulo, caramba, e hoje eu vejo esse cara. Se você vê eu bebendo, você vai falar, cara, o cara é uma sem vergonha, cara. Perdeu o meu valor, perdeu a minha autoridade, que eu chamo de autoridade espiritual. Então, é isso, cara. Não adianta a gente se esconder atrás da placa, atrás da religião. Se você não viver o que você prega, se você no dia a dia as pessoas não olharem pra você e falar, cara, alguma coisa tem. Pô, eu conheci esse cara era doido, o que tá acontecendo? O cara pode pensar, pô, é pastor, será que tá roubando na igreja? Pô, comprou um carro, deve ser os dízimos, né? Ele pode pensar o que for, mas contra fatos não há argumentos, cara. Eu sei a minha convicção em Deus e eu sei que eu vivi esse milagre na minha vida. Você superou uma história, mas a parte da cocaína, eu posso falar, porque conheço uma galera que é do ratatá, bicho solto, né? Que vai lá na água espraiada, né? Que você tá jogando uma sinuca, o cara faz uma funça. Eu nunca cheirei cocaína. Não, nunca cheirei cocaína na minha vida. Mesmo porque eu tenho uma facilidade para vícios, eu acho que eu não cheiro por isso. Porque o que me parece da cocaína, e você pode me falar melhor, é uma droga que ela te dá uma sensação de poder. Qual que é o Michael Douglas? O Michael Douglas é incrível. Aí eu e o Hilário, a gente já... Aí esporadicamente... A cocaína não, mas o Michael... Ah, sim, dá uns tapas na macaca. De vez em quando a gente... Quem nunca? Mas eu queria saber qual que é a parte boa, né? Qual é a parte boa quando as pessoas se interessam pela droga? Porque, é uma coisa que se fosse ruim, ninguém cheiraria tanto. Claro. E por que você acha que as pessoas vão pro... cara, você cheira droga, você bebe a noite inteira, brother. Entendeu? Você aguenta, você tá ali acordado, cara. Não adianta falar, te dá uma sensação de
cara, um despertar, sei lá, cara. Tá ligadão, né? Tá ligadão. E durante o dia também, cara, fumava maconha que nem um maluco, cara. Então, assim, a minha vida começou a se resumir a isso. Pra comer, fumo um pra dar larica. Pra dormir, fumo um pra dormir. Ah, depois do rango, agora é um digestivo. Pô, então tudo tinha. Fica uma função, né? Chegou uma hora que eu não podia fazer um rolê se não tivesse maconha. Se não tivesse o baseado, falava, cara, eu nem vou. Ah, vamos até São Paulo comigo, Rica? Ah, cara, tem alguma coisa? Tem, senão eu nem vou, cara, não tinha mais. Eu comecei o meu sorriso ficou dependente, cara, disso aí. E teu efeito, mais. Né? Eu falei, eu quero arrancar essa massa. Agora tem uma história aqui em São Paulo que o Bruno Covas parece que vai cobrar R$500 de cada usuário que for pego em flagrante. Você acha que isso pode resolver, amenizar o problema? Porque, por exemplo, infelizmente, né, raras são as famílias que não têm um caso de droga dentro delas. E todo mundo fala assim, só o cara tem que querer sair das drogas, a família não sabe o que faz. E eu queria que você desse uma luz também, né? No teu caso, você teve esse encontro com Deus, mas tantas famílias sofrem. O que as pessoas podem fazer? Depende da pessoa, a família pode ajudar? O problema da droga, ela hoje é política pública, política social que já vem. Você tem que, para tratar a droga, você tem que tratar da miséria. Você tem que ter uma política de fronteira eficaz. É muito complicado você falar, acaba com a Cracolândia. Cara, eu hoje não tenho essa resposta. Eu creio que não. É muito complexo, né? E como que você vai multar, por exemplo, 1.000 pessoas na Cracolândia? Então você tem 500 mil lá por dia, né? Ele vai multar e como que é? E quem não pagar, o que ele vai fazer? Não falaram também que iam ter as internações compulsórias? Eu nunca vi. Tá aqui, ó, 10 anos de Cracolândia. Viveu, Ricardo, 10 anos na Cracolândia. Tá aqui um ex-traficante, o Beto. Tá aí, então, assim, são pessoas que estiveram lá no meio. Então, é algo muito complicado, assim, de dizer para você, vai minimizar ou não. Programa do Haddad, diminuição de danos, né, que eles chamam. Pô, em Frankfurt, lá em 1980, na Alemanha, funcionou. Aqui, funcionou, cara. Que os caras ganhavam, quanto que era por semana? Cerca de... Quanto era Betão? Betão que era do rolê. 130 mango. Não, os usuários. Tá. 130 mango para ter moradia, para lavar lá, para passar uma vassoura na rua 3 horas por dia. Cara, os caras não iam trabalhar, redução, eles esperavam chegar sexta-feira para arrebentar, mano. Entendeu? Então eu não vi redução nenhuma nesse programa. Quantas pessoas hoje moram na Cracolândia ou passam por lá no final de semana? Por mais de 1.500 a 2.000 pessoas já vi de final de semana lá. Já vi. E como você define a Cracolândia? Cara, se a gente pode usar essa palavra, eu defino como inferno aquele lugar, cara. É um lugar que você vê... Ó, pra você ter uma ideia, cara, a gente viu algo acontecer, uma mãe com um filho de 1 ano no colo, fazendo sexo oral para poder usar droga. E ela foi condenada, ela morreu naquele mesmo dia, porque ela foi pega nesse ato. Então, assim, existe uma lei muito severa. Existem coisas que eu não posso falar aqui. Uma lei de quem? A lei do crime. A lei pagou, vai ter que pagar. Porque, o Rica... De traficante, você disse? Sim, tudo é julgado pelo crime. Desde uma briga conjugal até... o Tribunal do Crime. Sim, o Tribunal do Crime. A lei interna, né? Teve o papel da Grazi Massafera, né? Peraí, deixa ele terminar a história. O que tem a Grazi Massafera? Ela fez um papel na novela. E aí, então quer dizer que a Cracolândia, hoje em dia, ela é dominada pelo tráfico. Sim. Quem manda ali são os traficantes. Sim, isso não tenha dúvida, né? A gente fala de Holanda, cara. Pô, Holanda é legal. Cara, você vai na Cracolândia, você usa droga ali com escudo policial, cara. Então, você sabe que teve aqui, eu não lembro quem era um evangélico. Um evangélico teve aqui, ele falou o seguinte, o problema de droga da Cracolândia, as igrejas poderiam... Sim, as igrejas, elas têm mais condição de ajudar do que o Estado. Você concorda com isso ou não? Eu concordo que tem que ser que você tá rindo? Você acha que não? Eu tenho a plena convicção que sim. A plena convicção que sim. Nós estávamos até conversando isso fora do ar, porque o governo, ele tem um programa de um medicamento, um kit de medicamentos que a pessoa toma durante 30 dias, mas não trata o caráter, não trata a situação... da pessoa como um cidadão comum, e depois solta a pessoa com um monte de tarja preta
cara toma Rivotril com corote. E outros remédios. Então, mas você acha por quê? Porque quando o Estado entra, ele vê aquilo um número. A Soninha teve aqui, ela falou isso. Ela falou, o grande problema quando você começa a conhecer essas pessoas é você individualizar. Porque cada um tem uma história, cada um tá ali por um motivo, cada um tem um negócio, e quando o Estado vai, ele tem que fazer uma coisa meio parelha, né? Ele tem que fazer um negócio padronizado. Eu conheci um senhor, ele chegou e falou, cara, você quer saber minha história? Ele falou, você tá aqui pregando, né, pastor? Ele falou, tô ouvindo. Ele falou, você quer saber minha história? Eu falei, quero. Quer saber como vim parar aqui? Ele falou, sou de Floripa, e na enchente de 2010, eu tava trabalhando à noite. Quando eu volto para casa, minha casa tinha sido levada, com a minha esposa e meus 3 filhos. Eu perdi tudo. E eu vim para São Paulo e acabei aqui. E aqui eu usei o crack pela primeira vez. E ele falou, você sabe o que é perder um filho? Sabe? E eu falei, eu não sei qual seria a minha reação ao perder o filho. Mas eu tô aqui para te amar, cara. Tô aqui pra te amar. Então, de repente, um abraço, cara, coisas afetivas, elas geram esse amor que o Evangelho ele quer trazer. Não é você chegar e pregar uma religião. Não vou vir aqui falar pra você, a Bíblia diz isso, olha, Emílio, não sei o que. Cara, você tem que me conhecer pra você ter convicção do que eu tô falando a verdade, sabe? De falar, pô, cara, a história desse cara aí, sabe, pode impactar. Eu tô vendo a vida dele, você me acompanha, você tá me vendo, enfim, eu não é uma projeção pessoal de ser pastor. O cara tá aqui hoje, cara, pra mim é um milagre, como se tá longe das drogas, porque eu não tenho nada a oferecer pra vocês, não tenho nada a oferecer, a não ser meu testemunho de vida, cara, não tenho nada. Que vale muito, né? Que vale muito, mas assim, é isso. Cada um tem uma história. Ela tem muitas meninas que foram pra lá porque foram abusadas pelos pais. Tem senhores que são abandonados lá pelo filho. Ó, filho não quer levar pro asilo, não quero mais, tá dando trabalho em casa. Vai lá, deixa na calçada e pica a mula com o carro, cara. Você acredita que existe? Aí você não tem morfina pra dar, o cara usa droga, o cara usa crack pra dormir. A gente, sexta-noite, agora teve uma moça com trabalho de parto na frente do projeto. Ela tava com 43 quilos. Eu tenho até o vídeo aqui dela. A barriga dela mexia assim e a gente conseguiu levar ela pra Santa Casa. Ela falou, não fala que eu sou usuário de crack, porque senão meu bebê não sai daqui. Meu bebê não sai daqui. Da lei do crime lá. Não, da lei. Agora, me fala uma coisa. Tem por exemplo, os caras da Cracolândia, os caras que estão lá, eles tem alguns que moram na rua, né? Sim. E tem outros que vão apenas para consumo. Sim. Para consumo. Isso. Que tem muito playboy que vai para consumo e tem muito cara que já. Esses caras que moram lá, que chamam de noia, né? Sim. Que são aqueles caras. Esses caras, eles quebram um laço com a sociedade. Me parece que eles não querem mais ter a vida social. Eles parece um suicídio social, né? O cara fala, vou ficar aqui, vou usar droga. É difícil isso. É difícil, eu falo pra você porque então, eu tenho... Mas como é que o cara chega a esse ponto? Chegou alguém que teve esse ponto de morar na rua de vocês aqui? 10 anos. E por que você quebrou o laço? Porque tinha um mendigo que vinha aqui naquela época, o mendigo que o Carlinhos fazia, que ele ficava aqui na rua e a gente ficava conversando com ele, sentava, batia um papo aqui. A gente ia almoçar e batia um papo. Ele era um cara meio maluco, interessante o cara. Eu falava, porra, bicho, mas você não... Ele falou, não, eu vivo bem na rua, eu vou ali, eu pego uma latinha, eu não quero mais a sociedade, porque a minha vida aqui... Por que quebra esse laço com a sociedade? Ele parece que tem uma vida paralela, né? Por que você fez isso, se você morou na rua e tal? Eu comecei a usar droga desde muito cedo, 14 anos. E o vício, ele é progressivo. Então, no começo, um baseado já era o suficiente. Depois... Um baseado já não dava certo, já tinha que ser uma vela. Depois, a vela já é um baseado, é uma bomba. E depois, à noite, já estava sem disposição para sair, começava a usar cocaína. E nisso foi se aumentando as quantias, foi se aumentando o cardápio ali, né? Exposto a bebida, a cocaína, depois o crack. E isso vai quebrando o vínculo familiar, porque a gente começa a se afastar da família, das pessoas que querem o nosso bem, para poder viver pro vício. E a família também se afasta, né? A família... Ela tenta... A família não está preparada para ter um drogado dentro de casa. As pessoas estão preocupadas em trabalhar, meus pais, meus irmãos.
Eles tinham os seus objetivos, os seus sonhos de vida e era difícil pra eles lidar com essa situação. Tipo, nossa, por que ele parou a vida pra viver por uma porcaria dessa? E não que a família queira o nosso mal, mas por não saber lidar com essa situação, acaba, às vezes, falando coisas que magoam, vão ferindo a nossa alma. Por diversos motivos as pessoas vão parar na rua. Eu, particularmente, perdi um pouco essa identidade de filho. Eu comecei a... Não tinha motivação para trabalhar, não tinha mais motivação de ficar em casa. A rua me atraía mais do que ficar no meu lar. E por se multiplicar a quantia de droga, o envolvimento com as coisas da rua, do vício, eu optei por sair de casa para até aliviar o sofrimento da minha família, porque eles não suportavam mais me ver naquela situação. Eu cometia vários crimes para poder usar a droga, então sempre a polícia estava atrás de mim. O pessoal vinha com filmagem de roubos no bairro. E às vezes nem era eu, mas já associavam aqueles delitos à minha pessoa ou a pessoas que andavam comigo. E então eu resolvi sair de casa e ir pro centro. E então eu conheci a Cracolândia em 2000 e até 2010 eu conseguia ir e voltar. Eu conseguia voltar para casa, às vezes conseguia um emprego, trabalhava alguns meses. Mas em 2011 eu resolvi sair de casa justamente para assumir de vez o vício e se tornar um mendigo. Fui morar na Cracolândia e vivi na Cracolândia durante 4 anos e meio. É maluco. E como é que você saiu? Existe todo um quebra-cabeça nessa história. Em 2005 eu fui convidado a conhecer a Igreja Bola de Neve. E ali eu conheci as pessoas e comecei a conhecer histórias de pessoas que superaram. Mas eu nunca levei isso muito a sério. Em 2015, que foi o ano que eu saí, eu tinha recebido uma palavra de uma das pessoas que vão fazer esse trabalho, igual o nosso projeto faz, de corpo resgatar. A corpo. De chegar e falar, olha, tem esperança, é possível você sair dessa vida. Olha essa pessoa aqui, olha o Beto. O Beto passou por isso, e talvez ele vai contar, talvez ele tenha essa oportunidade de contar. Hoje ele consegue ter um emprego, consegue viver com a família, você também um dia consegue. Olha aqui o pastor também teve uma situação. E houve uma palavra que dizia que há esperança até para uma árvore cortada, que mesmo que seu tronco envelheça na terra, a raiz, aos cheiros das águas, ela brotaria e daria ramos como uma planta nova. E aquilo, para mim, é uma passagem bíblica que está no livro de Jó. Jó foi um homem muito sofrido, que teve uma doença, que é uma lepra, que na época era uma doença mortal. Ele perdeu todos os seus bens. E essa passagem fala da história dele. E foi uma palavra que me trouxe um ânimo, uma esperança, como diz, há esperança até para uma árvore cortada. E isso ficou matutando na minha mente. A palavra de Deus, ela acabou sendo um alimento para os meus dias assim maus. Eu ficava pensando, poxa, há esperança. Então eu ficava pensando no poder regenerativo que a natureza tem, que o nosso Criador fez. Uma pessoa que se machuca, logo se cicatriza. A natureza que é depredada, logo ela se renova. E aquilo começou a me dar mais brisa que o crack, começou a me dar mais brisa que... É uma loucura. Motivação, né? É uma loucura, para quem não entende, é uma loucura. Porque eu fiquei com isso muito tempo na minha mente. E aí um dia eu falei pros meus amigos, pessoal, eu vivia ali, né? Eu fazia cachimbo, vendia cigarro e bebida lá no Fluxo. Eu peguei e falei pros caras, eu vou embora. Mas você vai pra onde? Eu falei, não sei, cara. Eu tô com esse negócio na minha cabeça, a esperança até pra uma árvore cortada, cara. Tava muito louco. Pô, bateu pra cacete. Eu tava brisando isso. E aí eu falei assim, mas o que isso tem a ver? Eu falei, cara, por exemplo, o tronco que tá apodrecendo na terra sou eu. Mas existe uma raiz, que é o meu fôlego de vida, que se for regada com a minha fé em Cristo, pelo que eu ouço as pessoas virem falarem, porque nós na Cracolândia, nós éramos totalmente desprezados. E de repente vinham pessoas e posso te dar um abraço? Cara, você é meu irmão, vamos comer alguma coisa? Fala, quantos dias que você tá sem comer? Pô, você tá mó sujo. Você não quer ir lá na igreja tomar um banho, pôr uma roupa limpa? Cara, isso é uma representação, assim, o amor que toca o mais profundo, que cura a ferida mais profunda da alma. E aí eu falei, cara, eu não quero mais isso pra mim.
assim, a esperança até pro Marmo, imagine para mim, porque a palavra de Deus diz que nós somos filhos. Ainda mais que sou eu que sou filho. Então, assim, e aí eu resolvi ir embora. Peguei minhas coisas, dei em troca de uma coberta e fui embora. E aí aconteceu que naquela noite eu encontrei o pessoal da igreja saindo de uma padaria. Inclusive a pessoa que pregou no dia em 2005, quando eu fui conhecer a igreja, estava nessa padaria com essas pessoas. E eu falei, poxa, eu conheço essa mulher, ela é a pastora Priscila, né? Ela falou, você me conhece? Eu falei, conheço, eu fui na igreja. Ela falou assim, eu preguei sobre o filho pródigo, que é uma passagem que está escrito, uma parábola de Jesus, de um filho que abandonou as coisas, abandonou o lar, pegou suas coisas e foi viver uma vida de aventura longe de casa. E passou essa euforia, ele acabou perdendo tudo, e quando ele caiu em si, ele falou, meu, olha a vida que eu levo, eu tenho um pai que tem tudo, e eu tô passando necessidade na rua, então eu vou voltar para casa do meu pai, vou explicar o que aconteceu, e quem sabe ele me receba de volta. E ela falou, eu acabei de pregar sobre isso, e não é por um acaso que você tá me encontrando, porque você é esse filho que um dia foi distante, mas que reconheceu que é possível voltar para casa do pai. E é possível recomeçar essa vida. E nós não vamos se deixar nessa situação. E ser chamado de filho, numa situação onde eu já disse que eu já tinha perdido até minha identidade de filho. Pra quem só era chamado de nóia. Teve uma palavra de amor. Alguém Temos ainda várias histórias aqui, né? Quero que o Betão fale. Pô, o Betão Tem o Betão. O Betão, Betão tá com a bela bombeta aí. Aí eu queria saber se você foi pra igreja ou você voltou pra sua casa. Calma. Eu vou fazer um break rápido. Você tá muito nervosa, Paulinha. Eu sou nervosa. Paulinha. Você quer um negócio? Precisa parar de usar anfetamina, viu, Paulinha? Alguém tem que colocar. Quer pra dar um relax? Alguém tem que colocar ordem. Falamos com o Betão. Cara, tá nervosa. Mas eu sou. Alguém tem que colocar ordem aqui, né? Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan. Hoje aqui estamos com o Pastor Rica, com o Ricardo Araújo, o Betão e o Bruno dos Santos. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na programação da Jovem Pan. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje um papo muito bom aqui. A gente está conversando com o nosso querido Pastor Rica. O Pastor Rica é da Bola de Neve. Ele faz um trabalho aqui, ele é um dos principais nomes no resgate, as pessoas que estão na Cracolândia e tal. Temos aqui o Ricardo Araújo, ele viveu 15 anos na Cracolândia, está aqui contando a sua história. Temos o Betão, que é um ex-traficante em Ribeirão Pires, e o Bruno dos Santos. Ô Rica, a gente tava falando, né? Porque quando a gente fala negócio de droga, tem muito assim, né? Combate às drogas, tal, tem as campanhas. Mas parece que não funciona muito bem, né? Mesmo a guerra às drogas que os Estados Unidos fez na época do Nixon, que ele fez que criou a DEA, né? Que era um departamento que só tratava disso. Hoje em dia eles já estão liberando droga nos Estados Unidos porque eles gastam trilhões de dinheiro naquilo para tentar reprimir o uso, mas não consegue porque sempre o cara dá um jeito. Porque é um mercado muito grande, é uma coisa de dinheiro, né? Sai mais barato permitir o uso, né? Porque, por exemplo, o cara, você vai lá para Colômbia, você compra 1 quilo de cocaína na Colômbia, custa $2.000. Você passa pro México, já vale 25. Valoriza muito. Você passa para os Estados Unidos, já vale 50. E se você vender papelote de crack numa cidade americana, já vira $100 mil, o que era $2.000. Então, quer dizer, é um mercado grande e um lucro muito alto. Como é que você vai resolver isso? Cara, então, cara. Como é que vai resolver essa bucha? Cara, aí que entra Jesus Cristo, cara. Pra mim é isso. É pregando o evangelho. Claro que tem. Não é. A gente precisa ter um conjunto, sabe? As igrejas, sim, trabalhar. Porque assim, eu acho que não é a igreja que precisa do governo.
Hoje tem uma cultura tipo de facilitação. Eu vou te apoiar porque você vai dar um ônibus para minha igreja, você vai arrumar o telhado da minha igreja. Eu não preciso disso de você. Eu acho que é o governo que precisaria da igreja para orar, para dar um suporte espiritual. Isso como um todo. Não estou falando da igreja evangélica, como um todo. Mas hoje em dia, é exatamente o que você falou. O dinheiro fala tudo muito mais alto. Hoje, que adianta eu reclamar da corrupção se acontece no lugar que você trabalha. Se eu negocio um alvará, se eu negocio uma fiscalização, você está entendendo? Então, tudo é questão de princípio, de caráter. E realmente, cara, a droga hoje é uma coisa que pra gente lutar, pra combater, vai ter que investir muita grana, muita grana. Primeiro, porque é o meio mais fácil de se lavar dinheiro hoje. Então, existe muita gente grande envolvida com a droga. Então você pega, você joga lá na Cracolândia, cara, a gente conheceu um dono de hotel lá, cara, que disse que eles movimentam 2 milhões dia. É absurdo. E não é só lá. Sim. Tipo aquelas pedrinhas. Porque lá você passa, o cara tá procurando no chão fagulha e pondo na boca. Pra ver se é crack ou se é pedra, se é cimento, cara. O cara tá andando lá, o cara baixa as calças, defeca e continua andando. E você vê isso aí, sabe? A loucura, uma coisa muito louca. Só indo lá no campo pra ver. Só que por trás disso, cara, tem os abastecimentos, cara, de alguns pontos, enfim. Então, a política, a segurança, a igreja, os trabalhos sociais, todos tinham que estar unidos para algo. E você acha que é zoado isso? Você acha que não é coordenado esse movimento? Totalmente ele não é coordenado. Totalmente descoordenado. O que a televisão mostra, sinto muito, mas é uma coisa totalmente irreal, diferente do que acontece lá. Você acha que a gente vê na televisão não é a realidade da... Não é. Vocês viram uma batida que a Cracolândia acabou? Vocês viram isso na TV? Sim. Eu já sabia que essa batida, eu já sabia que essa batida ia ter um dia antes. Então, mas é que nem a que você estava falando, né? Tinha aquela praça também, aquela praça na Suíça, em Zurique. Que era liberada. Tinha uma praça também. Não era liberada, era um jeito, eles colocavam seringa, davam seringa para as pessoas, heroína, acho que era heroína e tal. Sim, e aí você para diminuir, né? Não é que é diminuir, é para ter um controle. Isso, o controle de quem tá conseguindo... Isso, é para ter um controle, mas eu acho que foi muito mais pela AIDS, para você deixar aquilo num grupo só. Sim. Mas aí a sociedade também falou, não, isso aqui é um absurdo, porque virou atração turística. Aí você ia lá e ficava olhando os nóia, tudo cheio de seringa, tal, não sei o quê. Também não conseguiu resolver num lugar menor, né? Com uma sociedade mais igual. Se lá em Zurique não conseguiu, né? Que é a Suíça, imagina em São aqui, Paulo. Né? Ô, Emílio, eu tô interessada na história do Betão. Peraí, calma. Nós vamos tocar agora. Calma. Eu ia falar e você quer roubar minha pergunta. Paulinha já conhecia o Betão, né? Você já conhecia, né? Com o Betão antes. Por quê? Betão, queria conversar com você. Eu tava falando do papel que a Grazi Massafera fez como Larissa em Verdades Secretas, que eu acho que foi um papel muito forte. Ela ganhou vários prêmios por isso e chamou muito a atenção para aquele universo, principalmente da Cracolândia e para o uso das drogas. Porque quando a gente vê de fora, a gente tem a impressão que é um monte de mendigo, né? Um monte de morador de rua. E não, ali era uma menina, era uma modelo que virou garota de programa, que teve a história muito parecida com a de vocês, que depois virou usuária de crack e foi salva pela religião. Mas ali, né, a gente sabe que tem médicos, que tem atletas, que tem pessoas de classe social super alta, então a droga não escolhe classe social. E para o menino, né, que mora na comunidade, ou mesmo, enfim, independente de classe social, sempre o cara bacanudo é o que tem o carrão, é o que tem a corrente, é o que tem o dinheiro. E muitas vezes esse não é o cara que trabalha. É o traficante. Então, não sei se seria um caminho mais fácil, né? Porque, tipo, o cara vai sair 4 horas da manhã do morro pra ir trabalhar, né? Pegar um metrô lotado. Então, tem essa glamorização. Paulinho. Queria saber como que foi a tua Qual que é a pergunta? História. Os caras voltaram a ficar chapados de novo, né? Meus caras estavam tudo sóbrio. Você falou tanto que deu uma brisa. A única pessoa que faz pergunta aqui sou eu. Vocês têm pergunta? Porra! Não tem pergunta inteligente pra fazer. Um monte, entendeu? Não tem pergunta inteligente pra fazer quando eu faço meia hora de palestra. É uma cabeça. A pergunta é da Grazi só. Então, obrigada. Bateu. Boa tarde a todos. Salve. Eu comecei a usar droga com 13 anos, né? Comecei a perceber
os status, né? Foi falado aí o glamour, crescer os descolados, né? Aí comecei fumando baseado e aí começou a entrar as drogas mais pesadas. Aí comecei a usar droga com 13 anos, comecei a traficar com 17 e aos 25 comecei a abastecer a cidade. E aí foi várias tretas desse decorrer do caminho, né? Várias tretas, várias situações, preso várias vezes, apanhando de polícia toda hora, porque eu não andava com as drogas, né? Eu tinha mais ou menos 40 funcionários, entre mulher e homem, né? Então eu não andava com droga, eu deixava com eles as drogas, eu só pegava o dinheiro, deixava guardado em certos locais, para depois eu fazer o pagamento das peças que eu pegava, para depois tirar o meu. Eu pagava primeiro os fornecedores e depois eu tirava o meu. Só que o meu mesmo, eu gastava tudo. Eu não era um cara que queria comprar carro e queria comprar casa, não. Eu era um cara da noite. Eu gostava de sair pra noite. Eu não saía das boates. Gostoso, balada, vários drinks. Eu saía da noite. Nossa, gastava tudo. Boate, meu negócio era boate, virado, piscina. Várias noites. E eu era casado. Casado com a Claudinha, uma guerreira que tá do meu lado até hoje. Passou várias situações. E a minha convenção foi através da vida dela e do meu filho. Foi a família, né? Que eu vivi nessa situação. Quando eu casei, aí ela ficou comigo ainda. Quando ela engravidou, ela falou pra mim, ó, eu não quero essa vida pro meu filho. Ou você muda, ou eu vou embora. Só que quando nós não temos um encontro com Jesus, nós não tem como se libertar. Você vê o produto, você vê a droga, você tem como se dizer não pra ela, porque você é escravo daquilo. E todas as vezes que vinham as propostas, as lojinhas, o dinheiro chegando, eu voltei a fazer tudo de novo. Só que ela cumpriu a palavra dela, foi embora. E ficamos separados 6 anos. Né? Ela teve o nosso filho e tal, acompanhava ela. E ela me acompanhando, porque nós tínhamos esse vínculo com o nosso filho. E aí, com 32 anos, eu fui preso. Né? E na cadeia, ela voltou comigo na cadeia. Foi me visitar. E aí eu falei pra ela, quando ela veio com meu filho, eu falei pra ela que eu não achava justo ela tirar a cadeia comigo. Porque eu não fui um cara legal lá fora, eu não fui o marido que ela esperava e tal. Só que ela olhou pra mim e falou assim, ó, você me abandonou lá fora, só que eu não vou te abandonar aqui dentro. Você tem certeza? Ela falou, tenho. Eu falei, acabei de chegar, não sei quanto tempo eu vou ficar. E ela falou, não, eu vou ficar com você. E aí foi passando os anos, né? E eu preso, só que o meu filho já tinha aceitado Jesus com 5 anos de idade. Ele foi numa igreja com a minha mãe, aí o pregador ministrou a minha vida ali pra ele, Deus falou com ele através da minha dificuldade, e falou, quem tá com o pai sofre com isso, vem aqui na frente, que Jesus vai libertar seu pai. E ele foi com 5 anos. E através dele, levou a minha esposa também aceitou Jesus, e foi nesse caminho. E na cadeia, ela entrava lá e falava, Bebeto, você usa droga? Eu falava, não uso nada. Você bebe? Eu não bebo nada. Eu usava, bebia mais lá dentro do que aqui fora. E quando chegava o dia de visita, eu falava pra rapaziada assim, ó, quando tiver com visita, não me chama, quando tiver com visita. Pra poder ela não descolar o meu movimento lá dentro, pra ela me abandonar lá dentro. E a palavra do Senhor diz que ele não deixa nenhum dos deles se enganar nem confundido. Como eles já estavam buscando no Senhor, Deus não ia permitir que eles fossem enganados por mim lá dentro. E um certo dia a rapaziada começou a me chamar, começou a falar e me chamavam, meu apelido era Hulk antes. Me chamando, ela falou, vai ver o que eles querem, né? Aí eu fui ver o que eles queriam, aí tinha um produto já pronto pra mim. E aí, como eu não era liberto, eu era escravo daquilo, nem pensei neles, foi e usei. Quando eu usei, já pegou, fiquei já a milhão por causa do produto que eu usei. E demorei 1 hora pra voltar pra cela. Aí pensou, uma mulher vai te visitar e fica 1 hora te esperando na cela. Cadê o cara? Meu cara fugiu, deixou eu aqui. Quando eu entrei na cela, ela já me viu, ela percebeu na hora. Ela falou, não acredito que você usou. Eu falei, não sei nada. Aí o usuário de drogas sempre quer manipular a família, sempre quer ter a razão e tirar a razão da família. Eu tentei fazer isso. Só que nesse dia, nós começamos a gerar uma discussão, aí o meu filho pulou de frente comigo, olhando pra mim com 6 anos de idade, e falou, pai, sabe o que a gente passa pra entrar aqui dentro pra te ver? E o senhor recebe nós desse jeito? Aí mostrou a comida que ela fazia pra mim. Ela falou, sabe que hora que a minha mãe foi dormir depois de fazer essa comida que o senhor não vai comer? Aí eu falei, filho nada, pai, o senhor mentiu pra nós. Aí nessa hora ela pegou na mão dele e saiu. E eu não poderia segurar eles, que ia gerar uma situação na visita. Só fiquei observando eles ir embora. E o que me deixou mais chocado foi ela puxando ele e ele olhando pra trás, chorando. Aquele olhar decepcionado pra mim. E aquilo ali acabou comigo. Porque os parceiros, os caras que colavam comigo, ninguém nem mandava nenhuma tarifa, nenhum Sedex, nada, nenhum sabonete mandavam pra mim.
Então eu tava na cadeia, tirando minha cadeia sozinho. Se não fosse ela se reconciliar comigo, eu estaria abandonado. E aquilo foi muito forte pra mim. E aí eu andando na quadra, eu não entrava na igreja na cadeia, eu não ia na igreja na rua. As tiazinhas do coque me entregavam panfletinho me evangelizando, eu enrolava os panfletinhos pra cheirar cocaína. Então, onde é que você puxou a cana? O que é tiazinha do coque? Eu passei em vários lugares, vários CDP. Eu não fui pra longe porque eu tinha muitos BO, eu tinha que sumariar tudo aqui. O que é tiazinha do coque? As irmãzinhas crentes, né? Os crentes. Os crentes, as irmãzinhas que usam coque. Então, eu uso coque também. Então. Ela passa, tu já pode ir lá. Posso ajudar. Então, o que acontece? Aí aquilo ali foi mexendo muito comigo e antes de acontecer isso, eu ganhei uma Bíblia de um rapaz da população, me deu uma Bíblia. E guardei, falei, a Bíblia é bom, vou guardar ela. E eu ali pedalando na quadra, pensando, falando, Deus, eu creio no Senhor, fala comigo e tal. E aí veio, Deus falou comigo, que se eu quisesse mudança, ele podia mudar minha vida. Assim, no sobrenatural, só eu e ele na quadra. Ele falou assim, aquela Bíblia. Aí eu peguei a Bíblia e fui desfolhar ela e comecei a falar com ele. Eu creio na sua palavra, fala comigo e tal. Tem uma passagem em Marcos que os discípulos, um pai estava com seu filho sofrendo, demoniado. E o pai ouviu falar dos discípulos de Jesus. Aí foi levar essa criança até os discípulos. E chegando lá, os discípulos não conseguiram expulsar o demônio daquela criança. Aí o pai ficou furioso, falou, não estou entendendo nada, vejo o testemunho, pessoas falarem, mas para a palavra não ser escandalizada, Jesus Cristo veio no caminho. E de encontro àquela criança, Jesus foi e expulsou o demônio daquela criança. Aí em secreto os discípulos falaram, mestre, por que nós não expulsamos o demônio daquela criança? Aí a palavra vem e diz que casca de demônio só pode ser expulsa através do jejum e da oração. No mesmo dia eu comecei a jejuar. Já comecei, essa palavra é minha. E comecei a jejuar, eu não fui perguntar para pastor, não fui procurar ninguém. Foi aquela palavra que veio de encontro ao meu coração, eu comecei a jejuar. E eu comecei a ver as mudanças. Minha primeira libertação foi roer unha. Eu roía muita unha, fui liberto de roer unha. Era pra eu ter ficado preso 7 anos, 5 no fechado e 2 no semiaberto. Eu fui sentenciado 10 anos e meio dia no tráfico. E o senhor me libertou com 2 anos, 5 meses, 6 dias e 12 horas. Eu saí da cadeia. Aí quando o pessoal soube que eu tava na rua, ficou vários tempos a polícia na rua da minha casa, paisando, pra ver meu dia a dia, que eu saí muito rápido. E eu entrei uma pessoa e saí outra. Aí o pessoal começou vendo, ele mudou realmente, não é mais a mesma pessoa. Só que eu não fui direto pro Bola de Neve. Eu fui congregar em outro ministério. Só que um dia... Foi lá na cadeia mesmo. Foi na cadeia mesmo. Foi na quadra ali. Foi na quadra, pedalando. E louco, né? Parou de roer unha. É louco, né? É louco, né? É muito louco. Você pode ver que o nervosismo... A primeira coisa que você faz quando tá nervoso, você já vai roer unha. E nesse encontro, eu tô na rua, tinha um jovem que vendia droga pra mim, tinha 13 anos, era meu parceiro, lá do braço direito meu, no mundo do crime. Aí eu saí pra rua e encontrei ele, o Mendes, né? O Mendes também fazia parte do projeto, era um dos líderes. Aí ele me encontrou e falou, Betão, veio me evangelizar. Aí eu falei, Mendes, tô com Jesus também, eu também. Aí se abraçamos, se alegramos com aquilo, porque nós sabíamos que a vida que nós levávamos não era boa, e hoje com Cristo a mudança ia ser plena. Aí ele falou, Betão, nós fazemos o evangelismo lá na Cracolândia, mano. Eu falei, mano, evangelismo é minha cara, eu amo evangelizar. Porque a palavra também diz que é onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então tudo que eu fazia para o mundo, tudo que eu fazia para as trevas, hoje eu quero fazer para Jesus. Quando eu olho aquela cruz e sei que ele foi crucificado, morto, sofreu, açoitado por amor a nós, eu falo, meu, eu não merecia nada, eu não era digno de nada, e ele teve misericórdia de mim. Então eu procuro fazer algo para fazer merecer o sacrifício dele. Eu sei que nada que a gente venha fazer vai chegar aos pés de Jesus, mas só de nós ter uma vida torta, o traficante, a sociedade fechar as portas, as pessoas falam, esse cara tá vivo ainda, eu não acredito. Pessoas te veem e falam, meu, você não morreu ainda pela vida que levava. Sim. Enquanto as pessoas estavam me matando, Jesus estava me ressuscitando. E eu vi o Mendes, ele falou, então eu vou com você, Mendes. Aí quando ele falou Bola de Neve, eu era muito religioso. Pra mim, igreja com prancha, boné... Os maconheiros. Aí eu falei, meu, tá me tirando. Você era Você era da diretoria ali. Falou, não, eu vou pra uma igreja dessa, tá me tirando. Tá tirando. Só que eu não falei nada pra ele, pra eu não constranger ele, nem entristecer ele. Eu falei, Mendes, não dá pra me ir. Porque eu vou trabalhar amanhã e saio evangelizar na madrugada. Tentei dar uma manipulada nele. Só que nesse dia, Deus começou a me incomodar muito. Falou, você vai. E eu falei, meu Deus, é Bola de Neve e tal. E aí o senhor, você vai. Aí eu liguei pro Mendes. Falei, Mendes, eu vou, mano, tô dentro. Ele falou, Betão, peraí, não é assim, você vai. Você vai ligar pro seu pastor e vai pedir a benção pra ele primeiro. Eu falei, mano, por que ele me convidou
agora tem que pedir a bênção pro meu pastor. Tudo bem. Eu falei, meu pastor... Já chegou apavorando o pastor. Não, Seguinte, falei, pastor. fiquei quietinho. Falei, pastor, me convidaram para um evangelismo. Nem falei que era bola de neve. Eu preciso da sua bênção. Não, tá abençoado. Pode ir, Betão. Aí eu liguei para ele. Mendes, estou abençoado, tô dentro. Ele falou, peraí. Agora eu vou ligar pro meu pastor, ver se ele libera você aí. Aí aquilo ali foi me constrangendo, porque eu pensava que a igreja era uma situação muito falar. Eu não procurei conhecer a igreja Bola de Neve. Já fui julgando por falar. Aí conheci o pastor Rica. Aí fomos no apartamento do pastor Rica. Tinha já uma rapaziada, foi bem no começo, acho que tinha umas 6, 7 pessoas lá com ele. E aí ele tava jogando futebol na tela, né? Então eu entrei, você que é o Betão? Eu falei, sou eu, sou o pastor. Se apresentou pra mim, então você joga? Eu falei, eu não jogo. Aí falou, então pega, eu tô terminando. Aí... Jogando in Eleven, é isso? Sensacional. É próximo aí, Betão, senta aí, irmão. Jogando, eu falei, eu não jogo e tal. Aí terminou. Quando terminou, ele foi pro quarto, se vestiu, né? Jogou uma camisa no meu peito, falou, Betão, veste essa camisa aí. Na grade, antes nós usava Exército de Cristo, né? A camisa. E aí eu fui conhecer a Cracolândia, fizemos uma oração antes de sair. Eu já tinha 4 anos convertido, não tinha sentido a presença que eu senti naquele dia na casa do pastor Rica. Falei, Senhor, o que está acontecendo? Eu senti algo sobrenatural. Fui para Cracolândia, chegamos lá, estava um tempo bem fechado, garoando. Eu lembro que vi um rapaz de Caricalon, um mago, todo sujo, molhado, daquela situação. Acho que tinha uns 4 meses que o cara não tomava banho. Nisso o pastor Rica já agarrou ele pelo pescoço, abraçou ele e falou, vem cá, meu Jesus te ama, vou orar por você. E eu vendo aquela cena assim, Deus já me ministrando. Você faria isso na sua religiosidade? Tipo, se eu tivesse no meu ministério, as vestimentas que eu usava, será que eu ia abraçar aquele morador de rua como o pastor fez? Então naquele dia Deus me ministrou muito. Abraçamos vidas ali. Foi uma experiência única e voltando embora, Deus falou assim, você vai ficar aqui, você vai congregar no Bola de Neve agora. E aí, a partir daquele momento, comecei a fechar com o pastor Rica. Não tem palavras para dizer. Fechar no amor, tá? Não mais mais na parada. Na rocha agora, não mais na pedra. Betão é firmeza. Não é na pedra. Eu vou fazer um break, daqui a pouquinho a gente volta. Tem a história do Bruno também. Qual? Do Bruno também. Sim, a história do Bruno. E também nós vamos saber o que eles... Como é que funciona isso? Por que da camisa... Bem interessante. Por que da camisa laranja? Por que da estrela de Davi? Por que da camisa laranja? A gente é conhecido como os Laranjinha hoje lá pelo crime organizado. Só entra com essa camisa. Tem o Instagram deles, Emílio. Então daqui a pouquinho a gente volta. Beta do Davi eu quero pra mim, viu, Betão? Muito bem, meus amores, de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje, presença do pastor Rica da Bola de Neve. Eles têm um projeto chamado aqui para vocês, é da Pedra para a Rocha. O Instagram para você conhecer o projeto é Projeto Cracolândia e do pastor Rica é pr.rica. E temos aqui também o Ricardo Araújo, morou 15 anos na Cracolândia, o Betão, ex-traficante, e o Bruno Santos, travesti. É isso? Você quer falar, Bruno? Quer contar a sua história? Hã? É Bruno mesmo? Ou tem nome de guerra? Tem nome de guerra? Tem meu nome social também. Mas... É social agora, né? Qual que é? Mas você não fica bravo chamando. Como? Ai, Bruna Marquezine. Bruna Marquezine. Me conta do Neymar. Tá bravo com o Neymar. Neymar ficou com a Anitta. É. Babado. E aí, Marquezine? A minha vida também foi muito bem conturbada. Saí de dentro da minha casa quando eu tinha 10 anos de idade. Você é de onde? Ribeirão Preto. Interior. Saí de dentro da minha casa quando eu tinha 10 anos. Superei muitas coisas que eu já passei pela minha vida. Já morei na rua também, já passei fome. Inclusive, eu já morei na Cracolândia também. Então, teve muito apoio, muita ajuda do pastor Rico. Muita homofobia? Rica. Pastor é homofóbico, não? Fala aí pra galera. Exatamente isso. A gente não tem diferença, a gente é igual pra todo mundo. Tanto travesti, tanto gays, lésbicos, ele trata a gente, Bola de Neve também trata a gente igual a todo mundo. Isso tem um bom tratamento, não tem homofobia, não tem discriminação, é uma pessoa que puder te ajudar, ele vai te ajudar. O que ele puder fazer para poder ajudar as pessoas, ele faz. E faz igual para todos. Ali não tem diferença para ninguém. E eu gosto muito da Bola de Neve. Comecei a frequentar faz pouco tempo também, mas eu vou na sede. Mas sempre acompanho o trabalho deles que eles fazem na Cracolândia. E sempre, quando eu posso, eu vou lá e ajudo também eles. Mas homofobia nunca teve, não.
Eu posso te chamar de Bruna ou Bruno? Chico O que você César. prefere? O que você quiser. Ô, Bruna, gostei da Marquezine. Ô, Bruna, você estava me falando que você faz parte de um projeto social, que você mora num lugar que é cedido, mas agora tem uma treta com o Ministério Público. Você acha que esses projetos ajudam, de fato? Falta emprego para... Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu faço parte do projeto que é o DBA, que era do Fernando Haddad. Ele ajuda em uma parte, de você criar mais hábito pra você poder ver o que você quer na sua vida, se realmente você quer sair daquela vida, se não quer. Pra uns serviram, mas tem outros que... Era uma bolsa, né? Era uma grana. Era uma bolsa, 130 por semana, fora uns Pra que metiam louco. transgênero, pra transgênero. Ou pra todos. Pra todos que estavam no projeto. Lá né? na Colândia. Nem todos conseguiam esse acesso. Era como se passavam por uma entrevista, ó, você vai, você não vai. Aí a Bruna vai lá, mora por um lugar Eu cedido. moro no hotel que fica na Brasilândia, na freguesia do Ó, que é cedido pela prefeitura. Entanto, o Dória, quando era gestor da prefeitura, ele fechou 3 hotéis, mas também entraram muitos traficantes dentro desse projeto só para usar o hotel para poder fazer isso como um tráfico. Então, e dentro do hotel mesmo teve muita gente que é traficante. Conheço uma pessoa que era traficante na Cracolândia, que mora dentro do hotel e hoje vai para uma igreja e se converteu, que não usa droga, não vende mais. Mas aí, por exemplo, assim, você tem algum tipo de tratamento dentro desse projeto? Por exemplo... ganha dinheiro e mora no hotel. Sim, mas acesso Então, a trabalho, o que a formação. Peraí, porque eu estava perguntando para a Bruna se ela trabalha, ela falou que ainda não. O que acontece? O projeto é trabalhar. Você tem que trabalhar para você ter acesso a essa moradia. Mas aí o Dória entrou e tirou todo mundo faltava no trampo. Qual que era o serviço? Porque o que acontece... Guari, a gente varria a rua... Mas a minha parte eu trabalhava dentro do salão que eles criaram de cabeleireiro. E agora não existe mais esse salão? Não existe mais nem o pote. Então, porque isso aí, a treta foi o seguinte, o Haddad, ele fez esse plano, certo? De ter o hotel, tal, não sei o que. Aí o cara fala, pô, é um absurdo. Redução de danos, né? Isso. Pô, é um absurdo. Mas é legal ter uma oportunidade, né? Eu sei, mas aí o que acontece? O tráfico domina a região. Se apropria daquilo lá. Sim. Entendeu? É mais uma forma de você pegar e falar, esse dinheiro não vai sair daqui, você tá entendendo? Mas aí eu só vou pessoas fazer como a ele Bruna que movimentar de uma poderiam forma ter diferente. uma formação. Não, mas não tem formação. Ele dá uma grana e você mora E o cara no não hotel. vai trabalhar. Então, mas por exemplo, assim, Bruna, você não gostaria, sei lá, de fazer um curso de Mas não cabeleireira, é Bruna, é um monte de gente, Paulinha. É um monte de gente. É ele, Dentro a do Bruna. projeto- Todo mundo dentro do projeto. dentro do Por isso que projeto também não era 500 funcionou, né? É isso aí. Posso falar uma peculiaridade da situação? Quem que vai coordenar os usuários que vivem ali? Você acha que é um contratado da prefeitura ou é alguém que lidera o tráfico? Lógico, é o E tráfico. o que acontece? Pra ter gente, né? Então, mas o Paulinho, é o que acontece? Então você não vai trabalhar essa semana? Pô, eu tô querendo fazer um corre pra conseguir um dinheiro. Então é o seguinte, toma aqui, usa isso daqui e vai trabalhar. Quando ela recebe na sexta-feira, o dinheiro dela já tá vinculado. gastar tudo. Já tá vinculado àquilo que ele Não usou. sai de lá. Não Tem sai do tráfico. Não sai daquele quarteirão, Isso. cara. É melhor, então, não ter o projeto? A Não é assistência... efetivo, né? Não é uma Eu coisa efetiva. não acredito nesse projeto, eu não acredito essa redução Porque, por de danos, exemplo, porque assim, assim, eu não vi ninguém usar menos droga, cara. Hoje tem o... É CAF que chama? Como é que você faz? O que você faz? Qual é o do projeto aqui, do projeto... Cara, a gente Da pedra começou... pra rocha. A gente começou, cara, com uma direção assim, levar a afetividade de novo. A gente faz churrasco lá com 1 tonelada de carne. Tá, você A vai gente lá... consegue, faz churras pros caras, faz noite da pizza, leva McDonald's, leva tudo. Tu começa a trazer o cara pra perto, começa a Dá botar amor. ele em contato com a família, começar, sabe, e ministrar esse amor de Jesus. Fala, cara, já fui no aeroporto colocar nego pra ir embora pra Bolívia. Pô, o cara quer ir embora hoje. Ele fala, pô, pastor, eu moro lá no... É individualizado. No Ribeirão Preto. É individualizado, né? Eu posso ligar pra sua família? Você recebe ele aí? Recebo. Tô pondo ele no ônibus agora. Eu não dou dinheiro na mão do cara. Eu dou oportunidade, eu pago tua passagem, cara. Eu pago tua comida. A gente, toda sexta-feira, a gente distribui mais de 1000 sopas, cara, na Cracolândia. E aí a gente tem um culto e outra trabalha com outro público, que são as crianças, filhas das prostitutas e dos usuários. Elas vivem em cativeiro. Você imagina esses quartos que ele tá falando?
um casal que tem 7, 8 filhos. Eu conheço mulheres na Cracolândia que tiveram mais de 30 gestações. A gente pegou agora um salão para trabalhar com as crianças. Esse salão minava fezes, cara. Um negócio horrível, só tinha ele. E aí a gente conseguiu um apoio de vários pedreiros, eles foram lá. A hora que abriu o esgoto, tinham 4 fetos. Flagelo mesmo, flagelo. Você tá entendendo? Então, assim, é algo muito, muito pesado, cara. É flagelo com Deixa eu perguntar uma coisa pra você, Rica. Você não acha que... Às vezes eu vejo, né, os ativistas, tal, esse papo que a gente tem agora, essas conversas. Eu vejo muito ativista usando, tipo, sei lá, se apropriando. Gays, tal. Muito mais para promoção pessoal do que para transformar mesmo, né? Sim, é isso mesmo. Porque transformar deve dar muito trabalho. Esse trabalho que você falou é ir lá e um por um e sentar com o cara. Tem um grupo de ativistas, cara, que eu até tretei lá, que eles fazem uma festa lá junina. Pô, você ir na Cracolândia, prefeitura, e você servir quentão e vinho quente, cara. Já imaginei. Pô, aí você tá de brincadeira comigo e falando o quê, cara? Então, brother, isso pra mim é... Mas o que de fato, efetivamente, as famílias, as pessoas podem fazer para ajudar pessoas que estão no vício, que estão se perdendo nas drogas? Tem uma solução. Não, o que eu entendi, vocês me desculpem, os caras fazem aqui um negócio, eles pregam a palavra e vão lá e dão carinho, amor e afeto. É isso. É você dar a confiança que o cara tá no lixo, meu, tá no inferno, você chega e dá um abraço nele e fala, meu, ó, já passei por essa parada. É a única forma, mas resolver é praticamente impossível. Ela tem que dar amor, carinho, ou ela tem que pegar e falar assim... A mãe, ela faz tudo, cara. Vai lá, vai no fundo do poço e só Você vê o que mães fazem. A mãe vai lá, leva o bolo preferido do cara. Senta com ele lá na calçada, dá comida pra ele. É não desistir do ser humano. Vamos pra casa, filho. Vou te levar hoje pra casa. Mas isso ajuda, Rica? Lógico. Não, eu tô falando, elas tentam, mas não muda. Então, mas muito pouco, muito pouco. Acho que 3%, eu vou dizer, sendo bem otimista, de pessoas que saem com esse apoio familiar. Por quê? Porque antes disso já aconteceu tudo que o Ricardo falou. Eles já perderam o discreto, a família começou já a chamar de vagabundo, não presta aqui na minha casa, não tá mais, já roubou tudo, aqui não entra mais. Isso gera separação. Você acha que não tem nada que as pessoas que estão ao redor possam fazer Sim, efetivamente para ajudar? Claro que tem. Tanto que eles querem ajudar. Mas aí, por exemplo, interna força, adianta... Não, eu tô perguntando porque... Não tem cartilha, Paulinha. Então, mas tem 3 histórias diferentes aqui. A pessoa tem que querer, né? O não, tem que querer. Agora esse lance que nem... O Dória não falou que ia fazer internações compulsórias? Eu nunca vi. Nenhum. Mas acho que ajudaria? Não pode, nem pode. Não pode. Mas ajudaria? Não pode. Só se a família autorizar e isso aí gera uma baita burocracia. Ajuda? Eu não sei, eu conheço pessoas que foram para esse lugar e voltaram pior, cara. Porque depende do tratamento. Hoje nós não temos clínicas de recuperação séria, cara. Hoje tem muita gente querendo usar isso aí para ganhar grana, cara. Tem até um tratamento, qualquer coisa, eu compro uma chácara, eu levo você para lá, eu levo seu filho para lá. Eu sei que você tem grana, pô, você vai ter que me ajudar com tanto por mês. Eu dou um jeito de manter ele lá, em cativeiro, sem preocupar com a recuperação dele. Isso me levou a abrir uma clínica. Minha clínica é totalmente social, não paga um centavo. Essas pessoas, elas vão pra lá só se querem. O portão tá aberto. Se quiser, ela vai embora. Mas, ela não fica presa. Ela tem horários, ela tem laboterapia, ela mexe com horta, ela mexe com os animais, ela faz isso. Só que se ela quiser ir embora, ela vai. Sem dinheiro, você nada. Você acha que é uma luta eterna, tipo, como o Casão que sofre com isso e tantas outras pessoas? Não, cara, eu acho que é uma luta individual, como foi colocado aqui. É uma individual. Acho que tem que partir de cada um. O Casão, ele tem lutado, tem vencido, tem recaído, mas assim, ele não esconde. Para começar, ele não esconde a dificuldade dele. Ele expôs a ferida. É mais tem fácil. Tem o ator também. Fábio Assunção também. Então, aí a sociedade um pega... super ator. Não, já começou, virou meme, super cara. Ator. Então você vai cheirar, hoje eu tô Fábio Assunção. Cara, o cara é doente, brother. Sim. Você tá entendendo? O cara é doente. Quem cheirou, quem sabe que isso aí é uma acho doença, que ele conseguiu, naquele momento, né, com a música, reverter pra chamar atenção. Eu oro pela vida desse brother, cara, de verdade. Não acho então, mas ele tem que ter um brother? Sim, ele aí tem. Aí que tá. Porque esse é que é o problema. Não brother do Instagram, brother da vida real. O problema é esse. A gente sabe, a gente fala e tal. Mas pega o cara, que nem lá o Leonardo. Sim. Pega o Leonardo lá, pega o cara e vai levar o cara e vai cuidar do cara. Leonardo. Aí que tá.
Não, nada. É um Leonardo. Você é Leonardo. Não é, fica na sua. É um Leonardo. Não tô entendendo. Quando você pega e fala, bicho, a minha responsa, aí que tá. Você assumiu o BO pelo cara. Aí assumiu o BO. Sim. Ninguém faz. O que acontece? Ó, vou te falar o que aconteceu na casa esses dias. Tem um cara que tá há 3 anos aí nessa luta que eu tento ajudar. O cara tem 8 filhos, cara. O cara tá lá na chácara. Meu, cara, pra você ter uma ideia, ele perdeu o dedo, cara, tretando com a mulher na faca, no facão. Ele me ligou, pô, pastor, machuquei o dedo. Eu falei, é mesmo? O que foi? Ele manda o dedo dele no chão. Não. Eu falei, mano, você tá louco, velho? Aí ele pega e acorda no outro dia e fala, meu, só fui no médico hoje, não pus o dedo, perdi o dedo, tá lá. Os caras pegaram, ficaram loucos na chácara, sabe o que fizeram? Roubaram a TV de LED que eu coloquei lá pra eles, assistirem filmes, cara. E eu cheguei pra ele e falei, você vai buscar essa televisão hoje, velho. Falei, você vai buscar. Eu achei ele. Ele saiu da chácara e falei, você vai buscar essa televisão hoje. Esse cara chorou, ele fez... Um que tava junto, que culminou com isso pra vender e usar droga, foi embora. Mas ele voltou. Ele voltou. Como eu disse, a porta tá aberta. Hoje ele tá lá, 8 meses limpo. Mas ele teve alguém que confiou nele. Sabe o que eu fiz uma vez? Eu peguei e tirei meu tênis. Tinha acabado de comprar um tênis aí de basquete. Eu falei, tá aqui, eu confio em você. A minha parte eu faço. Eu sei que o cara, 2 semanas depois, ele vendeu esse bagulho. Deixa eu fazer uma... Mas eu fiz, cara. Por quê? Porque eu sinto isso, cara. Porque alguém fez isso por mim. Eu acredito que esse é o trabalho do projeto. É as pessoas esperarem o dia que a porta vai abrir para poder receber um abraço, para poder contar uma dificuldade, para poder falar assim, poxa, eu tô precisando, sabe, eu tô precisando de uma ligação. E o outro, eu sei que eu posso contar com vocês. Você chega lá, não é fácil não, mano. Você chega lá, o cara tá lá imitando o Warrior. Guerreiros, por que você não vem brigar? Sabe, umas coisas loucas lá, é muito louco. Aí você leva pizza de mussarela, o cara fala, pô, não tem de calabresa. Não é assim, mano. Os caras são folgados, você tem que dar essa outra cara. Os caras são um animal de folgado. Aí tem uns que chegam, pô, pastor, você é mais nóia do que eu, hein, mano. Porque pra trazer churrasco dentro da Cracolândia, você tem que ser mais nóia que eu. Então, cara, é muito louco. Aqui do Deixa eu fazer uma pequena pergunta. Eu vejo que o cachimbinho de crack, ele é muito feio. Ele parece que não tem marketing nenhum. E o cachimbo do Sherlock Holmes é um cachimbo bonito, que dá vontade de fumar, né? Com notas de chocolate. Eu queria saber se é possível usar crack com um cachimbo do Sherlock Holmes. Ah, vai dormir. Eu não sei. Vai dormir. Eu não conheço. Muito bem. A galera usava crack num potinho de Yakult, cara. Isso aí vai ser um luxo total, cara. Pô, Rica, o importante é não usar, cara. Obrigado por você ter vindo. Como é que a galera pode colaborar, ajudar? Se tem cara, entre em contato. Meu WhatsApp é 11 947820982. Você pode ajudar com mão de obra, com mobília. Tem várias coisas de acordo com as necessidades. O Instagram você pode entrar também, Projeto Cracolândia, mobília, ou no meu pessoal, PR.Rica. Nós temos também um canal no YouTube chamado Da Pedra Pra Rocha. Lá tem vários vídeos de ações que fizemos com as prostitutas, com os usuários, dia de transformação. Nós vamos ter agora, no dia 23 de abril, um dia de beleza lá, onde nós vamos levar... 12 e 13 de abril vão mais de 70 profissionais de beleza para fazer cabelo, fazer unha, fazer tudo isso. E vem gente do Mato Grosso para fazer isso. Então você fala, cara, é Deus na parada. Eu creio nisso, eu agradeço aí a cada um de vocês. Amém. Tá bom? Deus abençoe vocês ricamente, esse programa, a Rádio Jovem Pan pela oportunidade. É uma alegria para mim estar aqui, porque a gente cresceu ouvindo a Jovem Pan, né? E eu quero que Deus realmente possa abençoar vocês em todos os seus caminhos. Valeu, Emílio. Obrigado, meu irmão. Valeu. Pastor Rica, para você ter o contato com ele, é pr.rica no Instagram, Projeto Cracolândia. Lá tem toda a informação. Queria agradecer também, Ricardo. Valeu, Ricardão. Obrigado aqui. Vocês, esse papo reto, honesto, sincero, levando aqui para toda a audiência da Jovem Pan. Betão e também a Bruna. Valeu. Bruna Marquezine. Muito obrigado a todos vocês, tá? Boa sorte e bacana aí pelo trabalho. E obrigado pela presença. Valeu. Nós vai ali, volta, nós só vai ali, volta já. Muito bem, meus amores, eu vou embora. Não sei vocês.
Vocês vão fazer? Eu vou agora. Hoje tem o Felipe Pontes lá no Tangerina, ô Emílio. Felipe Pontes vai... Já continuando o tema das drogas? Não, ele abandonou, não é mais pastor. Não, ele voltou à vida mundana, né? Acabou de ser pai, tá lá no Rio de Janeiro, lá. Aí tá vindo pra cá pro Venceu o vício também, mais tem um testemunho, né? Mais ou menos. Tá sempre imitando o Fábio Assunção muito bem. Muito faz bem. muito bem o Faz Fábio muito bem o Fábio Assunção. Pô, programa que trouxe a palavra, né? Isso é bom. Pelo menos isso na nossa vida, né? A palavra? A palavra é bom, Tô confortável. Muito bem. Então vamos embora? Então amanhã ao meio-dia tomar um rabo de galo na Dirce pra comemorar. Tomar uns 10 rabos de galo. Pra dar uma... Virar uma pinguinha pra dar uma amortecida. Amanhã é o Planet Ramp aqui. Vida adulta não é fácil, meu amigo. Amanhã é D2. Tudo é sofrimento. Tudo. Já diria Buda. Não é? É isso aí. Desapego e sofrimento. Tudo é sofrimento. Isso é encarar o mundo careta. Exatamente. Isso é a coisa mais difícil. Amanhã estaremos de volta ao meio-dia aqui na Jovem Pan. Olha, tudo de bom. Terminou! Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo!